Chegar ao Alasca é como pisar em outro mundo. Um lugar onde a natureza ainda dita as regras e nós, humanos, somos apenas visitantes. A primeira coisa que se sente é o silêncio, profundo, quase sagrado. Depois o frio. Um frio que não é só temperatura, é presença. Ele está em tudo, no sopro do vento, na respiração curta, no gelo que cobre o chão como um manto antigo. Estou aqui para observar e entender como a vida resiste nesse território extremo. A cada passo percebo que o Alasca não é apenas belo, é brutal e ainda assim incrivelmente vivo. Do alto das montanhas cobertas de neve até as profundezas das águas geladas, existe uma rede de vida pulsante, feita de instinto. A cada passo, percebo que o Alasca não é apenas belo, é brutal e ainda assim, incrivelmente vivo força e adaptação. Animais que desafiam o impossível, que dançam com as estações e lutam por cada novo amanhecer. Essa é uma terra onde o tempo tem outro ritmo e onde cada criatura tem uma história para contar. E é por isso que estou aqui, para contar essas histórias. Bem-vindo ao coração selvagem do Alasca. No coração selvagem do Alasca, onde o vento sopra livre entre vales glaciais e picos cobertos de neve, emerge uma das figuras mais emblemáticas e respeitadas desse território indomado: o urso pardo. Gigante solitário, ele caminha com a tranquilidade de quem domina seu reino. Cada passo que dá sobre o musgo úmido ou nas margens dos rios cristalinos carrega consigo o peso de gerações adaptadas ao rigor da vida na natureza bruta. Durante os meses de verão, quando os dias parecem eternos sob o sol do norte, o urso pardo inicia uma corrida contra o tempo. Ele precisa se alimentar vorazmente, acumulando gordura para enfrentar o inverno que, inevitavelmente, chegará. É nessa época que os rios ganham vida com a migração dos salmões. Um verdadeiro banquete para esses colossos da floresta. Com olhos atentos e movimentos surpreendentemente precisos, o urso se posiciona entre as corredeiras e, com um só golpe de sua pata poderosa,
arremessa os peixes prateados para fora d'água. Cada captura é um triunfo. Cada refeição, uma preparação para os longos meses de escuridão e silêncio. Quando o frio finalmente domina a paisagem e os primeiros flocos de neve cobrem os vales, o urso pardo se recolhe em sua toca. Entra num estado de hibernação profunda, onde seu corpo desacelera, mas seu espírito permanece presente na vastidão congelada do Alasca. Mesmo adormecido, ele continua a ser um símbolo de força, resiliência e adaptação. Uma lembrança viva de que a sobrevivência na natureza exige mais do que força bruta. Exige inteligência, paciência e respeito pelos ritmos do ambiente. Em outro canto da paisagem, sob o mesmo céu alaranjado de um fim de tarde ártico, milhares de patas marcam as tundras geladas com um som rítmico e ancestral. É o prenúncio de uma nova história. Uma história de movimento, resistência e união. Vem aí, a jornada épica do caribu. Essa criatura nobre, com seus chifres majestosos e olhos alertas, é símbolo de resistência e tradição. O caribu não é apenas um sobrevivente. É um peregrino incansável, guiado por instintos tão antigos quanto as montanhas que o observam em silêncio. A cada ano, bandos inteiros de caribus iniciam uma das migrações mais longas do reino animal. Eles cruzam florestas boreais, rios gelados, vales nevados e encostas rochosas. A jornada é árdua, impiedosa, e ainda assim é feita com uma disciplina silenciosa que emociona até o observador mais distante. Durante o inverno, quando tudo parece dormente e desolado, os caribus continuam em movimento. Com seus cascos largos, escavam a neve em busca de líquens, sua principal fonte de energia. Seus chifres, verdadeiras armas naturais que podem ultrapassar 1 metro de comprimento, servem não só para se defender, mas também para abrir caminho na neve espessa e disputar espaço dentro do grupo. Cada passo é uma afirmação de vida. Cada migração, um testamento da coragem coletiva frente à vastidão selvagem. Mas nem todos observam a marcha do caribu com admiração. Para alguns, ela representa uma oportunidade, um momento de fraqueza, uma chance de caçar. Entre as árvores encobertas pela neblina da manhã e sobre a crosta dura da tundra congelada, uma sombra se move em silêncio absoluto. Seus olhos brilham. Seu faro rastreia, e seu instinto é implacável. O caribu mal percebe, mas está sendo seguido. O lobo cinzento está à espreita, e a caçada está prestes a começar.
Na imensidão branca do Alasca, um predador se move com a precisão de uma sombra viva. O lobo cinzento, dono de uma inteligência aguçada e de um espírito coletivo inabalável, ele não caça sozinho. Ao contrário, vive e sobrevive em matilhas organizadas como clãs antigos, onde cada membro tem um papel vital, do alfa vigilante ao caçador experiente, da fêmea cuidadora aos jovens aprendizes. Eles são a encarnação da estratégia selvagem, da força que se multiplica pela união. Mas o lobo cinzento não é apenas um caçador, é também guardião de laços profundos. Após a caçada, compartilham a refeição, cuidam dos filhotes, brincam, uivam juntos sob a aurora boreal como se celebrassem a existência. O uivo do lobo, ecoando pelas montanhas geladas do norte, é mais que um chamado. É um lembrete de que, mesmo na selva gelada, há amor, hierarquia, propósito. Porém, nem todos os habitantes desse mundo branco e cruel contam com uma matilha para sobreviver. Nas mesmas terras onde os lobos correm em bando, uma pequena criatura solitária encara o frio com outro tipo de estratégia, a invisibilidade. Com o pelo branco como o gelo e olhos atentos como os de um sentinela, a lebre ártica sobrevive não pela força, mas pela esperteza. Ela não ruge, não uiva, não luta em bando. A lebre ártica atravessa o deserto branco em silêncio absoluto, uma sombra veloz esculpida pelo inverno. Com o pelo tão branco quanto a neve que cobre a tundra, ela desaparece diante dos olhos, como se fosse feita do próprio gelo. Sua camuflagem é sua armadura, sua astúcia, sua arma mais poderosa. Nessa terra onde o frio fere e predadores rondam, sobreviver exige mais do que força. Exige timing. A lebre ártica conhece cada curva do terreno, cada refúgio sob o musgo congelado. Suas patas largas funcionam como raquetes naturais, permitindo que ela se mova com agilidade sobre a neve fofa, enquanto seus sentidos estão sempre em alerta, farejando o perigo antes mesmo que ele tome forma. No Alasca, outro animal impera, pequena, ágil e sorrateira. A raposa do Ártico é a definição do oportunismo selvagem, com sua pelagem que muda de cor conforme as estações. Castanha no verão, branca como o infinito no inverno, ela se torna parte da paisagem, um fantasma entre as geadas. Ninguém a vê chegar. Quando se dá conta, já é tarde demais. Num mundo onde os recursos são escassos e cada refeição pode ser a última, essa raposa é mestre na arte da sobrevivência. Mas ela não vive apenas de caça.
Sua dieta é tão flexível quanto suas estratégias. Ovos, carniça, peixes, insetos. Qualquer forma de energia que o inverno não tenha engolido é bem-vinda. Em tempos de escassez, ela segue os grandes predadores, como o urso polar ou os lobos, esperando por restos. E quando até isso falta, ela cava, ela espera, ela sobrevive. Mais adiante, quando o vento sopra com mais força e as planícies parecem não ter fim, uma manada avança lentamente sobre a neve. São figuras ancestrais, como se tivessem saído de outra era, e de fato saíram. Entre nevascas e ecos do passado, surge o boi almiscarado, o titã do frio, um guardião do Pleistoceno que ainda caminha sobre a tundra gelada. O boi almiscarado não pertence apenas ao presente. Ele é uma lembrança viva da Era do Gelo. Resistiu ao tempo, aos predadores e às transformações do planeta. E ainda está aqui, desafiando a tundra com sua marcha lenta e poderosa. Com uma pelagem dupla, densa e incrivelmente isolante, ele enfrenta temperaturas que fariam qualquer outro mamífero congelar. Por baixo dos pelos longos e grossos, há uma camada de lã fina chamada Kiviut. Mais quente que a lã de ovelha e mais leve que o algodão. É um escudo natural contra o Ártico implacável. Seus cascos largos e arredondados funcionam como raquetes, permitindo que caminhe sobre a neve fofa sem afundar, como se o frio fosse apenas mais um obstáculo em sua rotina. Vivendo em pequenos grupos coesos, os bois almiscarados possuem uma estratégia de defesa tão antiga quanto eficaz. Quando ameaçados por lobos ou ursos, formam um círculo protetor ao redor dos filhotes, os adultos posicionando seus chifres curvos para fora, prontos para enfrentar qualquer invasor. É uma muralha viva, silenciosa, determinada a resistir, e quase sempre resiste. Apesar de seu nome, o boi almiscarado não é um boi verdadeiro. Está mais próximo dos cabritos e ovelhas. Mas seu espírito é de um titã. Mas quando o manto branco começa a rarear e o horizonte se abre para florestas sombrias e rios congelados, um novo gigante toma o palco. Maior, mais solitário. E não menos imponente. Com seus galhos vivos sobre a cabeça e olhos que guardam a sabedoria dos bosques, o alce surge entre as árvores como um fantasma da floresta boreal, um monarca silencioso que reina onde poucos ousam caminhar. Durante o verão, alimenta-se vorazmente de folhas, galhos, vegetação aquática e brotos, acumulando energia para enfrentar o longo e implacável inverno. Quando o frio chega e a comida escasseia, o alce confia em sua memória ancestral.
Ele sabe onde encontrar cascas nutritivas, onde quebrar o gelo para beber e onde o perigo espreita entre as sombras congeladas. Apesar do tamanho impressionante, o alce é ágil, cruza rios profundos, transita entre troncos estreitos e pode desaparecer na floresta num piscar de olhos. Ele é um mestre da discrição, mas também um símbolo da vida selvagem e indomável que pulsa nos confins do Alasca. Deixamos para trás os campos nevados e as florestas densas, onde os cervídeos vagam e os predadores caçam em silêncio. Agora, seguimos o chamado do vento salgado, que sopra do norte e carrega o rugido das ondas. O Alasca não é apenas terra firme e tundra congelada. Ele também é mar. Um mar frio, profundo, violento e surpreendentemente vivo. Sob as águas turvas e gélidas do Pacífico Norte, pulsa um outro mundo. Ali, os gigantes respiram por buracos no topo da cabeça e nadam por milhares de quilômetros em busca de alimento e segurança. Prepare-se para encontrar uma das criaturas mais incríveis das migrações oceânicas, a baleia cinzenta. Ela nada em família, em pequenos grupos, guiada pelo instinto e pela memória ancestral. Suas costas estão cobertas de cicatrizes e cracas, testemunhas silenciosas de uma vida selvagem e resistente. Quando ela sobe para respirar, o jato de ar e água que lança ao céu parece um sopro de vida da própria terra. As águas geladas do Alasca não pertencem apenas às gigantes. Há quem as domine com força, velocidade e uma impressionante presença de palco. Quando uma sombra ágil rompe a superfície e salta para o alto, revelando uma juba aquática e um rugido que ecoa pelas rochas, sabemos: o leão marinho de Steller está por perto. Com uma juba espessa que brilha sob a luz do sol, o leão marinho de Steller é uma das criaturas mais imponentes das águas do Alasca. Com o inverno finalmente cedendo espaço para as águas desgeladas, o movimento nas profundezas se acelera. A primavera traz uma onda de vida para os rios do Alasca, onde um fenômeno natural, mais uma vez, nos mostra a grandiosidade da natureza. É hora de um dos maiores espetáculos de migração da Terra, o retorno triunfante do salmão. A migração do salmão é uma das maiores proezas da natureza, um testemunho da tenacidade e da força do espírito animal. Após nascer nos rios gelados do Alasca, onde as águas correm cristalinas, o salmão passa boa parte de sua vida no vasto oceano, crescendo e se preparando para a jornada que desafiará seus limites. Quando finalmente chegam ao destino,
Os salmões desovam, cumprindo o ciclo de vida de maneira inusitada. Em sua última ação, eles deixam um legado de descendentes para perpetuar a espécie, sacrificando-se no processo. Nos céus vastos do Alasca, a águia careca paira com uma graça imponente, sendo um dos predadores mais eficazes da região. A águia é uma especialista em capturar salmões enquanto eles lutam contra as corredeiras. Com uma visão que pode identificar até o menor movimento na água a grandes distâncias, ela se lança do alto com velocidade surpreendente, agarrando seu alvo com garras afiadas e precisas. Sua habilidade de caça é uma combinação de força, estratégia e paciência, qualidades que fazem dela uma das aves de rapina mais reverenciadas do planeta.